Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E a gente sempre fala de assuntos que são extremamente importantes para o nosso meio ambiente e meio ambiente ligado à água. Hoje, claro, temos uma pessoa extremamente importante nessa área, meu amigo, essa é a pior qualidade dele, claro, né? É o Marco Aurélio Zequim Ped. Marco Ped é geólogo, mestre e doutor pela Unesp de Rio Claro, onde ele é um pesquisador associado. Ele é professor convidado da Unicamp, da Unesp, Senac e Unesp. E é sócio da empresa In Situ Remediação. Marco, muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Tudo bem? Vamos lá. Vou fazer uma apresentação rápida. Você é paulistano da Moca, né? Nasceu no Isso. dia do aniversário da cidade de São Paulo e, claro, buona gente, italianão, na Moca não podia ser diferente. Conta aí, como é que você chegou nas águas subterrâneas da remediação? Como é que você entrou na sua vida? E depois, como é que você virou Rio Clarense? Bom, Arthur, obrigado pelo convite. Bom, eu me formei em 91, bem no meio das piores crises econômicas, plano Collor, simplesmente não existia emprego. Eu lembro que um dia, passeando lá pela USP, eu vi um anúncio precisando de geólogo para trabalhar com manutenção de poço. Carei. E foi assim que me iniciei a carreira de, vamos dizer assim, de hidrogeólogo, na verdade, início mais poceiro, né? E depois a vida foi caminhando sempre dentro das águas subterrâneas aí na minha questão profissional, aí. Sempre dentro das águas subterrâneas, mais raso, mais profundo, mas sempre dentro do mesmo objeto. Aí. Muito legal, muito legal. Você tem uma carreira de água subterrânea muito longa. Conhece de poço profundo, conhece de contaminação, que em geral é uma parte mais rasa, mas também conhece de contaminação profunda. Conta pra gente, você trabalhou na Corner, não foi isso? Você falou que arrumou um Sim. emprego. E a Corner era considerada uma das grandes escolas para hidrogeólogo, como você disse, os poceiros, os perfuradores de poços aqui no Brasil. Conta pra gente, o que você aprendeu lá? Foi legal? Qual a experiência na Corner para a gente saber? Para quem não conhece o que é a Corner, né? Hoje em dia o pessoal mais jovem nem sabe o que é. Então, a Corner, infelizmente, quando comecei a trabalhar, ela já estava numa situação um pouco difícil, questão financeira, mas faltavam poucos anos para completar 100 anos. A Corner simplesmente foi a primeira empresa a perfurar poço na Baixada do Glicério, ali, com torre de madeira. Isso no final do século XIX, acho que no começo do século XX, eu não sei, mas não, final do século XIX. E era um exemplo, né, de empresa com todo o seu registro, né, os poços, todo o registro histórico de manutenção, construção, era um acervo incrível, né? E a questão de ferramentas e acesso às melhores práticas. Mas o que me chama muita atenção graças a esse acervo técnico, eu aprendi muito sobre a Bacia de São Paulo, né? Aliás, não só eu, mas como grande parte dos mestrados, né, da USP no final da década de 80 e início da década de 90, foram baseados, né? O pessoal entendeu muito sobre a Bacia de São Paulo, ou mesmo a Bacia de Taubaté, olhando esses perfis, né? O pessoal descrevia muito bem. Por pior que fosse, talvez, a descrição, né, de separação de areia com argila, mas aí foi que o pessoal começou a entender que lá no eixo da Paulista você chega a ter 250 metros de sedimento, né? Poços que podem ter aí uma vazão de até 80 metros cúbicos por hora. Foi uma excelente escola, Everton. Acho que não só para mim, mas para vários outros profissionais. Muito legal. Eu lembro, muita gente trabalhou, passou pela Corner, né? E eles tinham uma ligação forte, você falou, mas eles tinham uma ligação forte com a USP, né? Tinha também com o Rio Claro, você fez Rio Claro, né? Sim, eu fiz Rio Claro. Na época, eu era um dos poucos que queria trabalhar com água subterrânea, né? Você Rio Claro sempre teve... fez com o Teixeira?
Isso. O Teixeira era um bom contador de causos, né? Total. Mas a aula era algo bem mais tranquilo, assim. Mas a tradição de Rio Claro sempre foi formar geólogo mais para mineração, para exploração, né? E nem tanto para água subterrânea. Mas desde a época eu queria, e eu acho que foi uma carreira bem legal, né? Ter insistido na área. Eu te falei, cheguei a te contar, o Teixeira, ele foi fazer um pós-doc lá em London, quando eu estava em Waterloo. London é pertinho, né? E visitei o Teixeira lá em London, né? E ele era uma figuraça, né? Ele já estava bem próximo da aposentadoria quando ele fez o pós-doc lá. E eu, super CDF, né? Falei, pô, vem aqui para Waterloo para você ver uns negócios de água, não sei o quê, né? Que aqui tem bastante. Aí ele, Everton, essa história de estudar é para menino novo feito você. Quero esquentar minha moringa, não. O Teixeira gostava de passear com o carrão dele 39, era uma figura. Figura. Uma grande figura. Sem dúvida, uma grande figura. Não sei quem não conheceu, merece conhecer. É uma figura muito simpática, impressionante. Bom, mas legal. Então você fez a Corner. E como é que você saiu da Corner? E o que você fez depois disso? Porque você fez uma caminhada de produção de água e foi trabalhar depois com áreas contaminadas, né? Como é que você fez essa transição aí, Marcão? Essa transição foi bem engraçada, Everton. Na verdade, eu tinha, por conta até da crise econômica, né, dos anos 90, acabei saindo um pouco da área, ajudei meu pai tem uma transportadora e numa dessas coincidências, um dia ele falou que tinha que buscar um monte de coisa de um geólogo que ia fazer um trabalho numa multinacional que ele já trabalhava há muitos anos, né, fornecendo serviço de transporte, e que esse geólogo trouxe um monte de caixa, na verdade eram os coolers, né, com toda a parte de frasco para amostragem de solo, de água. E é que eu conto que isso nos anos 90, 93, 94, a gente aqui no Brasil não existia nada, né? Então não tinha baler, não tinha a parte de análise era muito complicada, né? Acho que não tinha, existia. Eu sei que o pessoal mandava absolutamente tudo, até análise BTEX mandava para fazer nos Estados Unidos. Sim, o meu mestrado, eu tive que mandar toda a análise de BTEX para os Estados Unidos. E a única coisa que existia na época era o tubo de 2 polegadas da Fortilite, de geomecânico, de PVC, e pré-filtro, né? Isso porque o pessoal usava na geotecnia. Mas era algo... O pessoal mais novo não acredita que a gente conta essa história, né? Fala que menos de 30 anos a evolução que a gente teve no mercado, ou 20 anos. Sim, foi gigantesca. Ao ponto que hoje, acredito que estão aí, né? Se não igual, mas muito próximo, né? Das práticas aí em relação, vamos dizer assim, ao hemisfério norte. Poucos dos países, inclusive, do hemisfério do não todos, né? Mas foi assim, aí conheci o geólogo que ia fazer esse trabalho, conversa daqui, conversa de lá, e aí comecei a ajudar em alguns projetos. Nisso, um dia eu estou fazendo a tradução, aí o professor Chang viu lá, aí eu perguntei para ele, né, os termos estavam corretos, e aí mas o que é isso aí? Aquele jeitinho dele, e interessado também, né? Eu lembro que na época, para a gente fazer um projeto depois aqui para a Petrobras, esse jovem, fiquei amigo, e o Paul Smith, ele mandou um catálogo da Forest, que tinha lá baler de inox, que tinha tudo, as coisas que a gente precisaria. Então, assim, é incrível, né? Sem querer mesmo. Na curiosidade, acabei caminhando, entrando nisso e indo no mercado. Então, mas quando você começou a fazer essa época aí que você entrou, eu lembro, eu já tinha terminado o mestrado, tinha ido para o Canadá, né? Que era
na época, a meca, ainda hoje é o mais forte, mas era a meca da água subterrânea do mundo, né? Na época. E um dos motivos era isso, não tinha nada aqui, né? Nada, estava tudo Nada. para a gente fazer, tudo, né? Você falar Até para fazer instalar, porque a gente, assim, o pessoal conhecia muito mais piezômetro do que poço de monitoramento, né? Não, exato. E eu lembro o desespero do geólogo pegando a lista telefônica, tentando procurar um equipamento, falando, não, Hollow, aí desenhava, não entendia nada. Falei, Hollow, um negócio helicoidal com um furo aberto no meio, né? E, assim, nunca tinha visto, né? Óbvio. E o cara desesperado procurando na lista telefônica, como se pudesse encontrar o tipo de equipamento, né? E não existia. Né? Eu lembro que ele teve um grande problema, teve que usar a máquina de perfuração de poço de água para instalar um poço de 4 polegadas. Foi um pesadelo, né? A gente furo para fazer instalação de poço, para quem não está acompanhando, que não é exatamente da área, poço de monitoramento, você tem que tomar cuidado para evitar a contaminação. E quando você faz poço com água, você está circulando a contaminação. E Pois é, a não, perfuração completamente. era essa, né? Era assim mesmo. E fora isso, a questão do fluido, né? Então, às vezes, para avançar nas areias, o cara tinha que botar um pouquinho de bentonita, e aí complicava mais ainda. Mas essa é a realidade, né? Então, eu acho que, de novo, né? Eu acho que o que a gente avançou nesses 20 e poucos anos aí é inacreditável. Então, mas você viu, você tá nessa história aí, você ficou ligado o tempo todo. Depois que você começou a trabalhar com o Shang, virou parceiro inseparável, o Batman e Robin aí de água subterrânea lá de Rio Claro, né? E vocês fizeram uma dupla inseparável. Pelo que você vê, a Universidade do Brasil consegue andar junto com o mercado nos dias de hoje? O que você acha? Porque o mercado hoje disponibiliza a informação muito rapidamente, a gente tem internet, né? E como é que são os cursos de especialização? Você também trabalha com isso? Como é que está isso para transferir a informação rapidamente hoje? A universidade acompanha? Porque o mercado oferece um monte de curso, mas eu não sei se é a universidade. Eu sei que eu trabalhei muito tempo, mas eu estou perguntando para você que está ligado também lá. É uma pergunta um pouco complicada, mas acho que pelo menos tenta, né? Alguns pesquisadores, eu acho que nessa parte do petróleo, sim, eu acho que o professor Chang e a equipe aqui, o pessoal tenta acompanhar aí as mudanças e os novos entendimentos lá de fora, ou com o nosso entendimento, né? Acho que hoje a gente já tem uma massa crítica para evoluir bastante. O que eu posso falar talvez seja mais essa parte da UNEP, né, que você conhece bem também. Eu acho, de certa forma, a gente consegue acompanhar. Não, talvez, com algum delayzinho, assim, mas eu acho que sim. Hoje, talvez, a grande questão é essa questão da atenuação natural, do NSDZ aí, Natural Source Depletion Zone, e acho que isso tem sido feito desde a época que a gente fez a pesquisa, né? Que fez o doutorado, depois o Elias Teramoto. É óbvio que a gente tem visto tendo outras conclusões, né? Porque aqui, clima tropical, temperatura da água subterrânea completamente diferente, teor de ferro dos solos aqui, né? Então, assim, não dá para querer... a gente tem que criar o nosso próprio conhecimento, né? Porque são condições completamente Tem diferentes. oxigênio dissolvido muito diferente de lá também, por causa da temperatura, tudo é diferente. Tudo é diferente. Agora, acho que o que me chama bastante atenção é a questão dos cursos, não só aqui da Unesp, esse que você acompanha da pessoal da USP, da Poli. Agora é isso que eu estou trabalhando bastante com esse pessoal do Senac, com a ESAS, e os outros também da ABAS. É a vontade do pessoal de querer aprender, né? É impressionante o número de alunos inscritos em cada curso desse. Né? Você fala, não, agora vai ter poucos alunos. Aí você vê, são 30, 40 alunos.
Então, isso é bem legal. Acho que o pessoal entendeu que não tem como, tem que se aperfeiçoar, tem que se atualizar, e isso acho que é algo bem positivo no mercado. Eu acho. Concordo. O pessoal tá. Tem que estudar, não tem para onde correr. Acho que isso você sempre falou, né? Talvez no passado o pessoal fala, não, isso é coisa, tá bom, isso é para lá, vamos seguir o bolinho aqui, a regra, né? Mas eu acho que hoje esse pessoal mais novo percebeu que não adianta, né? Tem que seguir somente aquilo que foi dito no passado, não é mais o suficiente, né? Isso é legal. Eu acho que isso é algo que anima bastante, essa vontade do aprendizado. Eu também acho. A gente tem. É bom que vai formando massa crítica. Quanto mais gente pensando, mais inteligência acumulada, melhor para todo mundo, né? Eu concordo com você. É bem melhor, do que alguém sentar em cima da informação. O ideal é disseminar e melhorar a quantidade de gente, que aí todo mundo ganha. Concordo com você, muito legal. Você falou do El Nepo aí, para quem não sabe que está assistindo a gente, El Nepo é o Light Non-Aqueous Phase Liquid, que é o líquido não aquoso menos denso que a água. Gasolina é o grande exemplo, né, que é um contaminante que fica flutuando no lençol freático lá, né? Qual é a sua experiência aí? Porque você é um cara, assim como eu, fica na universidade e na empresa também, né? Então você vê os dois lados. O seu doutorado deu para ser usado na prática? Porque muitas vezes a gente faz o doutorado e reza para dar certo, para alguém usar, e nem sempre, a maioria das vezes demora anos para o negócio virar verdade, né? Isso é bastante interessante, né? Quando a gente... Bom, você fez parte da banca, mas na época era complicado, as pessoas não entendiam, né? Mas como assim? Eu posso ter óleo abaixo dentro da zona saturada, né? Abaixo do nível d'água, se o El Nepo é menos denso, era algo, intuitivamente falando, era bem difícil de aceitar, né? E aí, com o tempo, com os cursos, com as aulas e tudo, o pessoal hoje é algo... um monte, vários profissionais já entendem isso, né? Se a gente fazer um paralelo lá com o pessoal da ITRC nos Estados Unidos, eles fizeram... Isso demorou praticamente 10 anos, né, para o pessoal entender, dentro daquele programa de treinamento em cada estado americano, né? Eu acho que é válido hoje. E com as técnicas de alta resolução também fica mais fácil provar, né, o grau de trapeamento, mostrando que muitas vezes 100% do El Nepo está dentro da zona saturada e você pode instalar um poço e não vai aparecer nada de fase livre, né, de espessura aparente. E hoje, cada dia, você vê que muitas pessoas, isso já é algo do dia a dia, não tem mais muito o que discutir, né? Algo já... Sim. Bastante disseminado, assim, é algo corrente, não é algo mais que causa alguma, né, alguma discussão adicional ou não. Acho que sim, acho que assim, foi algo que a gente torceu para o pessoal entender e acho que deu certo. Eu acho que sim. E cada vez mais, né, o fato de ser em clima tropical novamente, né, o período de chuvas tem uma distribuição bem diferente. Agora, com as mudanças climáticas aí, é óbvio que sabe lá o que vai acontecer, mas sempre foi óbvio, né, de novo, essa grande diferença entre o verão e as altas taxas pluviométricas e posteriormente a grande velocidade de recarga dos aquíferos, né? E com isso, com o trapeamento. Acho que isso ficou evidente aí para os profissionais e para o pessoal da academia também. Sim, eu espero que sim. Primeiro, acredita que você está contando aí, eu estou pensando, quando eu entrei no mestrado, a gente fez um artigo basicamente de revisão, né? Contando, mas não era só de revisão, porque a gente contou o caso de
a gente tinha como informação técnica nova a quantidade de postos de gasolina no Brasil. Minha tese, minha dissertação de mestrado foi com gasolina, você sabe disso, né, com El Nepo. E eu publiquei um artigo com o Bob Cleary, em 1990, falando do trapeamento. Você vê lá, olha quanto tempo faz isso daí, né? E ainda quando você fez o seu doutorado, que já foi bem depois, ainda o pessoal não aceitava. O pessoal não aceitava a história. Não aceitava. É verdade. É verdade. Impressionante, impressionante. Pelo Demorou menos hoje o pessoal, já aceita. Isso sim. É bem interessante, bem interessante. Quer dizer, então, no final das contas, você acha que o teu doutorado serviu, né? Bom. Eu espero, pelo menos, que tenha servido. Tá. É um desejo otimista aí. Pode ser, pode ser. Não, mas não, acredito que sim, porque... Eu também acho que sim. Com esses dados que a gente acaba, né, nos cursos aí mostrando uma área que realmente foi bem monitorada durante vários anos. Né? Sim, então, ficou legal. Acho que o pessoal acaba entendendo de uma forma melhor. Né? Acho que isso foi a contribuição, sim. Bem legal, bem legal. Você mencionou no meio da conversa aí alta resolução. Você foi um dos primeiros a trazer a investigação de alta resolução para o Brasil. Acho que se não foi o primeiro, né? Teve uma empresa anteriormente, sim. Explica do que se trata isso daí. Como é que você se interessou pelo assunto? Como é que você trouxe a tecnologia para cá? E depois explica para quem estiver interessado qual a vantagem de se usar essa tecnologia. Então, Everton, na verdade, já na época do doutorado, né, uma das formas de entender esse fenômeno seria através das técnicas de alta resolução, e uma delas na questão do El Nepo, do hidrocarboneto, seria através do VOLSE, né, que é uma luz ultravioleta gerada a partir de um laser. E era uma tecnologia que já estava disponível, mas a gente não tinha acesso, não tinha recurso. Eu não lembro também se a Fugo já tinha essa ferramenta no Brasil. Na época eu fiz o doutorado, eu não sei precisar isso. Não tinha, né? Mas também a gente não tinha recurso para usar. E aí que eu comecei a me interessar, né? No uso do laser. E depois, graças a um projeto, a universidade conseguiu ter essa ferramenta. E eu, na forma de empresa, foi através do pessoal da Stone, lá dos Estados Unidos, né? Do Seth e do Michael Rossi, né? Que esses realmente foram os pioneiros lá no uso, digamos assim, de uma forma um pouco mais científica, né? Não no sentido de tentar usar o conhecimento para melhorar o uso da ferramenta, né? E eles também tinham um perfil muito parecido, né, com a gente aqui, porque eles sempre tiveram um relacionamento, né? O Seth foi orientado também pelo chairman. O Seth foi meu contemporâneo em Waterloo. Ele fez o mestrado. Pois então... Quando eu estava fazendo o doutorado, eu conheço bem ele. Pois tudo gerado em torno de Waterloo no mundo inteiro, né? Exatamente. Naquela época, né, nos anos 90, tudo gerava em torno do Waterloo, né? Questão de áreas contaminadas para o mundo inteiro, né? Era a referência. E aí foi legal. Eu acho que a gente teve a oportunidade de trazer equipamento, uma época que estavam vivendo a crise econômica lá de 2008, ainda, né? A gente começou a trabalhar juntos em 2012, mas ainda o pessoal sentia bastante reflexo da crise de 2008. Fizemos vários projetos, né? Naquela época de MIP, né, que é uma ferramenta que promove o aquecimento do solo e até 130 graus. Você tem uma membrana que particiona os contaminantes que volatilizam, e esses contaminantes são carreados por um cromatógrafo através de um cabo. E isso é tudo em tempo real, assim, né, vamos dizer. E foi algo, eu acho que na época foi bastante importante, porque o pessoal conseguiu transmitir, principalmente na época, através dos cursos, o pessoal da CETESB, as consultorias, como realmente a ferramenta poderia ser utilizada. Né? E aí daí para frente virou história, né? Teve um boom, hoje são lá, sei lá, 10 equipamentos com várias empresas, mais de 10 conjuntos, né? E a gente fica contente, né? Acho que é algo que
de novo, né? Algo, mas uma das pérolas brasileiras aí, né? Como a gente pode estar bem desenvolvido nessa área, né? Em comparação até vários países da Europa, Europa, né? sem dúvida. O pessoal, aqui eu sempre comento, a gente tem um complexo de vira-lata, mas não é para todas as Não, coisas que a gente deve ter esse complexo, não. A gente tem muita coisa que nós estamos próximo dos mais avançados no mundo, né, em tecnologia. com Não, certeza, né? Em com áreas certeza. contaminadas, a gente tem muita coisa, principalmente na parte de investigação, que a gente está muito próximo, ainda em remediação também, né? Qual que é a vantagem de usar? Conta para quem não sabe aí, o que que é MIP e qual a vantagem de usar essa tecnologia aí? Bom, MIP é a abreviação de Membrane Interface Probe, é uma probezinha, uma que é ligada a hastes, né? Então você vai através de numa máquina, no caso aí de uma máquina através do martelo pneumático, você vai inserindo essa ferramenta no solo, vai inserindo as hastes e você vai vendo em tempo real aonde a posição da contaminação, né? É uma ferramenta bastante utilizada aí para tentar, né, entender as áreas fontes para alguns tipos de compostos, principalmente os compostos, os orgânicos clorados, né? Os DNAPs, que ele tem a densidade maior que a água, e que são uma grande dor de cabeça aí, né, no gerenciamento das áreas contaminadas. Né? E é uma ferramenta que vem auxiliar bastante no descobrimento dessas áreas fontes aí, que né, muitas vezes são áreas restritas, mas que ocasionam plumas imensas aí, de mais de quilômetros, né? E afetando grandes extensões dos aquíferos aí, não só dos aquíferos rasos, mas dos aquíferos um pouco mais profundos. Né? A vantagem é que você sabe exatamente onde você precisa remediar, né? Você define. Exato. Exato. Senão você vai gastar uma quantidade enorme de reagente, por exemplo, se for com reagente. E o poço, às vezes, o poço é importante, tal, mas ele é muito limitada a informação, né? E o MIP ajuda bastante na determinação realmente de onde está a massa maior de contaminante. Né? E muitas vezes a pessoa fala, não, desceu, e muitas vezes está lá numa argila orgânica, 2, 3 metros, bastante massa, e o pessoal passa batido pelos métodos convencionais. Né? Porque quando você está com DNAPL, que é mais profundo, você já cava para procurar lá embaixo, né? E aí você passa... Pois é meio que automático esse pensamento. Não, desceu tudo. Um produto com densidade de 1,6 tem que ter descido até, sei lá, vários metros. E às vezes não, às vezes qualquer camadinha um pouco mais cito-argilosa consegue reter bastante massa. O pessoal não percebe que a diferença de condutividade hidráulica, mesmo que seja leve, ela já permite uma acumulação significativa, né? Você passa por uma camada maior, mais condutiva, por uma menos condutiva, vai acumular ali naquela camada, ainda que não seja tão menos condutiva, né? Mas ela já vai acumular, já permite a acumulação, é verdade. Pois é. E isso é outra diferença, né? A quantidade de solos, a quantidade de matéria orgânica que a gente tem nos solos, né? Em relação também, de novo, lá fora, né? A gente tem muito mais matéria orgânica aqui, né? Comparativamente. Então, é todo algo novo a ser construído nosso aqui. Muito legal. Você usou também uma técnica que eu sei, que é a avaliação por radônio, né? Conta para a gente como é que funciona. Qual a vantagem de usar, se tem desvantagem. Eu lembro bem quando eu estava no doutorado, né? Quando eu entrei no doutorado em 92, eu tinha um amigo com uma casa lá na região perto de Boston. E ele me contou, comprei a casa, né? E o porão, né? O basement da casa tem radônio. Então tive que fazer uma remediação para o radônio lá da casa, não sei o quê. E eu falei assim, caramba, né? Naquela época nem me ocorria pensar em radônio como contaminante, né? E ele já estava
Na hora que comprou a casa, já tinha preocupação com o radônio, é coisa interessante. Então, conta para a gente aí como é que funciona, para quem não conhece. Então, o radônio é um gás nobre, né, fruto do decaimento do urânio, né? E aí o pessoal desenvolveu essa técnica, percebeu que em áreas contaminadas com neto, com óleo, o radônio, de alguma forma, é absorvido ou adsorvido pelo óleo. Então, assim, áreas que você teria um background, sei lá, 40 milibecquerels como medida, de repente, você tem um decaimento onde você tem esse óleo, porque o radônio foi absorvido. Infelizmente, é uma técnica bastante interessante do ponto de vista científico, mas, em termos práticos, acabou não sendo muito desenvolvida, né? Mas a questão do radônio é importante, né? A gente tem esse problema aí no Guarani, né? E professor que na Unesp estudou bastante, professor Daniel, né? E essa questão aí, porque ele tem um período de meia-vida bem curto, de 3 dias, e aí o cara, se alguém respira esse gás, acaba tendo depois polônio no pulmão, né? Não é algo muito agradável. Bem pior, né? Então, tem essa questão toda aí das caixas d'água, né? Da acumulação desse gás, principalmente a partir do uso do aquífero Guarani. De novo, nosso background é completamente diferente da Europa, é muito maior. Nessas áreas de guinais, que a gente tem alteração de solos e alteração de guinais, de xisto, né? Você tem muito mais valores, né? Então, você tem vários mineraizinhos radioativos aí, e que acaba tendo um background muito maior do que o pessoal está acostumado na Europa. Mais uma vez, outra característica nossa. E, pelo menos aqui no Sudeste, né? Aqui na região de São Paulo, aí, Serra do Mar, onde a gente fez alguns trabalhos, era bem característico esse background sempre maior. Sim, é elevado, é. Bom, para contaminação ajuda, porque você, como ele fica, não é exatamente absorvido, né? Ele particiona para a matéria orgânica. Sim. E, no caso, a contaminação funciona como a matéria orgânica para prender o radônio, né? Então, se tem uma mata de contaminação, ele sai do ar do solo. É isso, né? É muito caro fazer avaliação com radônio, não? Por radônio? Não. O equipamento era bem simples. Você fazia isso em subsuperfície, 3, 4 metros, fazia um gridzinho, fazia algumas sessões. Aparelho simples de investigar, um aparelho alemão, através do vácuo, ele faz análise do valor do radônio. Ele é específico para isso, é bem simples. O valor exatamente nem lembro mais, mas não era caro, não. É algo bem mais simples que qualquer outro método aí de alta resolução. Uma pergunta que eu lembro dessa época do radônio aí, que a gente não conseguiu, foi uma técnica que não vingou muito bem, apesar de ser uma técnica bem interessante. As pessoas não conseguem nem imaginar que a gente tem um background radônio elevado, né? Pois é. Aqui no Brasil. E alguém, alguma vez que você saiba, provavelmente você não vai saber, fez algum estudo de influência de radônio na saúde no Brasil, alguma coisa assim? Já ouviu falar desse assunto? Não, o pessoal, o professor Arthur, aqui da Unesp, né, trabalha com granitóides, ele falou que o pessoal teve problema em exportação de granitos aí para os Estados Unidos, né, por apresentar valores meio elevados aí de radônio. Agora, problema de saúde, não sei te afirmar. Eu sei que é um pouco uma celeuma lá na Europa, países como Itália, o pessoal li alguma coisa bastante específico assim. O pessoal tem, principalmente cozinha, né, por conta de piso, de granito, dessas coisas. O pessoal tem lá, tem medidores portáteis para casa, e o pessoal tem um pouquinho de
uma certa receio, exato, de estar nesse ambiente com essas rochas aí emitindo esse radônio aí. No Brasil, não desconheço. Só conheço essa questão Como a gente não mede, a gente não sabe se a gente tem problema ou não, né? Com certeza, essas casas que o pessoal põe todo esse piso granitóide, com esses granitóides bonitos aí, com certeza deve ter valores mais elevados, sim, de radônio, com certeza. Vamos ver, não sei. Mais uma dentro das preocupações aí, às vezes É eu já não verdade, sabia. eu vou pensar, o piso da Hidroplan é de granito. Pois é, com certeza. Como agora a gente fala muito em PFAS na água subterrânea, né? Então agora também tem mais uma coisa para pensar aí. Tem Em ar ambiente, talvez. Tem um problema, é verdade. Aliás, você mencionou o Seth, ele é uma das pessoas, um dos especialistas em PFAS no mundo, né? Pois é, ele é um cara que estuda bastante, né? Sim. Referência para o pessoal da EPA, né? Uma boa. Sim, ele é uma figuraça. Boa figura, exato. Aprendi muito com ele. Figuraça, gente muito boa. Gosto muito do Seth. Meu amigo de longuíssima data. Na verdade, eu fiz mais amizade com o Michael Rossi, né? Que foi o cara que ensinou a gente bastante essa questão do MIP. Hoje ele é químico de uma empresa que tem vários laboratórios nos Estados Unidos. Esqueci o nome, mas eu sei que a Stone foi vendida, a Stone foi vendida, não é isso? A Stone foi vendida para a Cascade, né? Mas aí ele ficou uns 2 anos, não me lembro mais quanto tempo, e depois ele foi para essa outra empresa. O Mike é um grande especialista em laboratório móvel, né? E um dos, acho que, grandes desafios dele era tentar analisar essas partes por trilhão para os PFAS, né? Tive a oportunidade de conhecer um dos laboratórios que eles estavam desenvolvendo, mas percebi que era uma tarefa meio difícil. Difícil, né? Difícil fazer sem fazer em laboratório. Você fazer em laboratório normal já é difícil. Você fazer em laboratório móvel, né? Pois é, para analisar parte por trilhão deve ser fácil, né? Qualquer seleçãozinha na energia já. Mas é uma grande figura. Aprendi também muito, devo muito a eles em relação ao nosso aprendizado, em relação ao uso do MIP. Sim. Foram pessoas bastante importantes. Sim, eu sei que o Seth é um cara próximo, ele trabalha, ele tá ajudando no Groundwater Project também. É um cara bem ativo, né? E fora eles, né? A gente sempre tem convive com outras pessoas, né? Beth, outras pessoas de novo, né? Todo mundo os mesmos. Os mesmos. Mas foram pessoas que, vamos dizer assim, né, Everton? Como sempre o Bob disse, a gente sempre teve a oportunidade de aprender com erros deles, né? E acho que isso é verdade mesmo. A gente, o Bob sempre falou isso também. E acho que a gente teve a oportunidade nesse dia a dia mais próximo aí, de aprender bastante coisa, aprender a experiência, vai. Bom, deixa eu fazer outra pergunta aqui. A pergunta, essa é mais técnico-filosófica, mas que vale para o Brasil e para o mundo de um modo geral. Você acha que a gente remedia bem as áreas contaminadas? Dá para a gente remediar melhor? E você teria alguma sugestão para isso? Eu tenho alguma visão. Eu sou um cara, eu estudei especializado em fluxo multifásico, especialmente fase residual, que é não fluxo, né? É a fonte de contaminação. E eu sei que fisicamente é praticamente impossível da gente retirar a fase residual, então dá para remediar melhor em várias situações, porque a gente deixa muito de fase residual para trás. É impossível tirar tudo, mas dá para tirar bem mais. O que você acha? Não estou querendo te direcionar para o meu raciocínio, claro, mas direcionando. Eu acho que, assim, andei lendo os artigos, principalmente em relação ao que eu estudei, né, que é o NEPL. O pessoal hoje em dia já está falando, em função aí dos processos metanogênicos, o pessoal está estudando bastante isso, o pessoal já está falando em meia-vida de massa de óleo, né?
Eu acho um pouco complicado, né? Quer dizer, um autor, um artigo recente, falou que a cada 12, 13 anos você teria a redução pela metade da massa de El Nepo. Pois é, eu acho assim interessante a gente, né, até com alta resolução. Em alguns casos, a gente percebe metanogênese por conta principalmente do feed, né, que é a ionização de chama. Quando você só tem a resposta nele, basicamente, você percebe que é metano. Mas muitas vezes você não vê nada de degradação. E em alguma condição geoquímica qualquer, enfim, você não percebe. Não sei se necessariamente todo óleo vai degradar numa tal taxa ao ponto de degradar metade da massa a cada 12, 13 anos. Degradar da fase tudo. residual, de tudo. Tudo, toda a massa, reduzir pela metade a cada 12 anos. Enfim, alguns outros autores calculam aí 4 quilos por... Eu já fiz a conta, daria tipo 4 quilos por metro quadrado por ano de redução de área impactada com a NEP. Assim, esse tem sido o caminho lá. Pois é, eu acho também. Isso tem sido o caminho dos pesquisadores, alguns pesquisadores no Brasil também, mas bastante. Esse é o novo grau aí da área de El Nepo, né? Todo mundo fala na bendita metanogênese, tentar entender as taxas. Tal. Tudo bem. Agora vamos falar de Nepo, aí acho que aí o buraco fica mais complicado. Mas se for metanogênese, metano também é problema para as mudanças climáticas. Aí você está Pois é, então, pelo modelo do pessoal, no caminho o metano encontraria com oxigênio, né, da recarga ou de alguma difusão de oxigênio qualquer, e em tese ele oxidaria tudo para CO2, né? Em tese. Pois é. Mas é óbvio que... Exato. É um outro problema, né? Se a gente tem que reduzir quanto? 30% até 2030, não sei qual foi o novo protocolo agora aí da COP. A COP 26, Da 26 não sei qual é a redução, 30% até não sei qual, 2030, acho. Pois é. Tem essa questão dos corpos de óleo aí gerando metano também. É verdade. É mais um problema. Aliás, meio ambiente agora também a gente não pode só ficar olhando só para o CO2, né? Acho que a questão da água subterrânea aí, como você bem, o seu artigo, acho já muito interessante esse do Estadão aí, da questão da superexplotação, né, dos recursos aí, dos recursos hídricos aí, principalmente da água subterrânea. Então, o problema do meio ambiente não é só CO2, né? Agora, não, exatamente. Esse é um problema que a gente já sabe, uma tecnologia estabelecida, né? E a gente vai ter que fazer recarga de aquífero. É isso que ninguém está assumindo ainda, porque economicamente vai ser caro, mas ele não vai ser mais caro do que você armazenar CO2, né? Pois é, e não deixa de ser um problema sério, assim como é o aquecimento global, né? Não deixa de ser, claro que não. E a gente dá a impressão que tudo vai se resolver com resolvendo o problema do CO2. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Então, óbvio, uma coisa é relacionada à outra, a gente sabe disso, mudanças climáticas, todo, ciclo hidrológico, tudo bem, mas, em paralelo, também a gente vai ter que, né, acho que, de certa forma, trabalhar com isso, né? E não vai ter como fugir dessa questão dos aquíferos aí, né? Não, nós vamos ter que pagar. Enfim. Não tem mágica. Alguém vai ter que pagar a conta. O problema é incorporar isso na economia. Hoje mesmo, para você fazer isso com CO2, ainda não é fácil de incorporar. Não. Não tem um preço definido por tonelada de CO2 internacionalmente, varia para caramba, né? De um lugar para outro. Não é fácil de armazenar, né? Na verdade, capturar CO2 não é tão complicado. Agora, você armazenar é complicado. É aí que tem a parte cara, né?
É isso que as pessoas não veem. Mas parece que estou fugindo um pouco da sua pergunta, da questão da remediação. Exatamente, Mas... Como é que é? Dá para remediar ou não? Eu acho difícil. De Nepo, mais ainda, né? Eu acho complicado. A gente vê as tentativas de remediação e, às vezes, a gente vai lá, faz um MIP depois, ou logo após, ou um tempo após, algumas tentativas. E, muitas vezes, a gente observa a continuação, né? Que a massa continua. A gente percebe, às vezes, as pessoas conseguem mitigar o risco, mas remediar a massa mesmo, às vezes, é bem difícil, né? Não sei. Tem que estudar, tem que ver. Você lembra que uma vez a gente foi... Eu saí de lá de Leipzig, do Roger, a gente foi visitar um grupo em Stuttgart. Você não estava junto? Eu não fui. Você não foi, eu fui com a Marilda, que é Marilda da USP. E eles tinham uns experimentos de visualização muito interessantes, que ele lembrava um pouco dos experimentos que a gente fazia com os chats lá em Waterloo. Não aquele aquáriozão enorme lá. Mas não o grandão. Um que era de visualização, mas ele era mais de paredes, era como se fosse um aquário mais estreito assim, mas você conseguia ver a fase residual sendo atacada por oxidação, por exemplo, ou por redução. E o que você conseguia ter visualmente, até com fotografia disso daí, tem uns artigos do pessoal lá de Stuttgart, é que quando você começa a reação, você nitidamente reage logo com a borda de onde está a fase residual, e aquilo gera como se fosse uma camada impermeável ao redor da fase residual, ou pouco permeável. E aí a contaminação reduz drasticamente, porque ela não consegue mais se dissolver. Ela fica envelopada, vamos dizer assim. O que estava ali trapeado, né, preso, fica envelopado. Mas com o passar do tempo, ela vai passar por difusão, que difusão é infalível nessas coisas, né? Então a concentração começa a aparecer depois do tempo. Já existe isso nos Estados Unidos, você vê lugares que estavam remediados e que estão tendo o que chamam de rebound, né? Que é o pico de concentração aparecendo novamente. Então, você tem acompanhado isso de alguma forma? Já viu isso? Conta para a gente aí. Então, Everton, eu vi assim, a gente vê a dificuldade às vezes, principalmente nesses solos residuais aí, nesses solos alteração de gneiss, de xisto, né? Quão difícil é a remediação. Então, muitas vezes a gente teve um projeto que a gente fez MIP antes, fizemos a parte de injeção e fizemos o MIP depois, e os resultados do MIP depois foram os valores muito maiores. Então, Procura explicar para o cliente, né? Mas que porra você está fazendo aí? E complicação, né? Assim, numa área completamente desativada, durante todo o processo de investigação e remediação, uma das explicações era essa, né? Que, de certa forma, o que estava lá absorvido, entrou em equilíbrio novamente e apareceu tudo de novo, né? Então, é complicado explicar isso para o cliente. Termal vai resolver, as outras técnicas irão resolver. Eu acredito que grande parte da massa vai ser abatida, mas a totalidade que fica a dúvida, né? Eu tô lembrando, você está explicando aí, está apanhando para explicar. Eu lembro o Jim Barker sempre falava assim, ele falou, a vantagem para hidrogeólogo é que existem os toxicólogos, que têm mais dúvida do que a gente, do que eles estão fazendo. Pois é. Pois é. Você vê. E os toxicólogos são os que definem a meta de remediação para a gente hoje em dia. Pois é. Complicado. Não, vamos ver nos próximos anos aí, não sei. Vamos ver. Nos próximos muitos anos a gente vai ver. Com certeza. Com certeza. É que precisa passar umas dezenas de anos, precisa uns 20 anos para a gente ver. Então, nós já vamos estar aposentados, o problema vai ser da geração futura aí. Exatamente. Os filhos e netos é que vão ver isso daí.
Beleza. E você conhece bastante também de aquífero. Os nossos aquíferos, o pessoal vem sempre você sabe como é que é, isso aí causa uma paixão enorme. Tanto que, de vez em quando, vem um boato de que o Guarani vai ser privatizado, né? Como se fosse possível fazer um treco desse. Para a gente que é da área, é tão fantástica a coisa. Mas eles estão bem protegidos? A gente precisa cuidar melhor dos nossos aquíferos? O que você diz disso daí? Então, acho que, assim, os rasos, né, os livres, todos, assim como qualquer outro país, né, a Alemanha, né, já tomou várias chamadas aí da União Europeia em relação à questão do nitrato, e grande parte dos aquíferos que abastecem lá a população tem valores absurdos de nitrato, né? Então, assim, esses aquíferos são realmente, em qualquer lugar do mundo, são extremamente vulneráveis. Aqui, no nosso caso, voltando para o Guarani, é óbvio que a gente, na zona de recarga aí, aqui no estado de São Paulo, principalmente, né, em outros lugares aí, são áreas extremamente com produção aí de cana, pasto, pouco menos industrializadas, com algumas indústrias. Eu acho que, de alguma forma, um pouco, realmente, acho que são mais seguras em termos de contaminação, né? E no meio ali Mais sorte metros, do que juízo, né, Marcão? Mais sorte. Pois é, acho que os 200 metros de sedimento do aquífero Bauru, dos sedimentos do Bauru, mais 1.200 metros de basalto, eu acho que lá no centro da bacia... Aí tem flúor, Marcão. Pois é, aí é uma questão... Mas isso é mais para o Paraná, né? O estado de São Paulo tem uma sorte grande, né, em relação ao Guarani, né? A qualidade realmente, o estado do Paraná tem um problema sério em relação ao flúor, mas eu acho que ele é um dos mais protegidos ainda, né? Tem a questão da recarga, a questão dos pesticidas, né? E tem a questão da mobilidade dos pesticidas, enfim. Sim. Tem aí as indústrias, com a questão dos clorados, mas aí você vê que é algo bem mais pontual, né? E aí a questão dos nitratos, tal, que realmente é um problema mais sério em relação à recarga do Guarani. Aí. Não sei. É difícil dizer. A vantagem são os níveis mais profundos, tal, né? Mas acho que, de alguma forma, são aquíferos mais protegidos. Agora, interessante... Naturalmente mais protegidos, não porque a gente quis, né? Não, por sorte mesmo, isso. E o interessante de trabalhar com alta resolução e de ter trabalhado com os poços, né, de abastecimento é que hoje a gente entende um pouco o que é a recarga desses aquíferos fraturados na Grande São Paulo. Sim. Nesses pacotes espessos de areia do quaternário, a gente percebe que são esses pacotes que alimentam, né, esses aquíferos fraturados, e que na época a gente não entendia direito, né? Então, assim, mas esses são aquíferos completamente comprometidos, né? Não só por nitrato, esgoto, agora com os PFAS, com o próprio DINEPO, etc. Esses sim, né? São nas áreas urbanas, aqui em Rio Claro mesmo, a gente tem um aquífero Rio Claro, com um excelente aquífero, mas bastante comprometido, né? Ele é raso, né? Ele é bem raso. É muito raso. É um aquífero excelente, né? Muito excelente. A gente conseguiu abastecer o campus consegue abastecer o campus com valores bem interessantes de vazão. Com poços relativamente rasos, né? Isso é bom. Bem raso, poços de 20 metros, 18 metros. É bem raso. Para abastecer o campus inteiro, é bastante água. Pois é. Que é vulnerável, mas no campus não tem tanta fonte de contaminação assim. E nem perto, nas residências. Não. Pois é, não. Até um pouquinho de nitrato, mas normal, né? Acaba sempre... Normal não é, mas infelizmente... Não tem coleta de esgoto? Não, agora tem. Tem. Foi todo interligado e esse problema foi sanado. Né?
né? Bom, bom. Não, beleza, beleza. Vamos lá, Marcão, muito bem. Então, vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo aí. Você tem uma vida ligada à hidrogeologia, como você mesmo disse, tropeçou na hidrogeologia por acaso começou na Corner, deu sorte porque pegou uma empresa muito boa, né, para começar. Mas você recomenda para os alunos aí, para quem está começando, para geólogo novo? Recomendo? Opa! Eu acho que, como geólogo, acho que nosso papel é fundamental, né? No entendimento, no gerenciamento, na gestão dos aquíferos, né? Eu acho que a nossa formação é completamente importante aí, no auxílio dos outros profissionais, né? Na questão da distribuição de água, na questão do uso da água subterrânea para abastecimento. Eu gosto, acho que sempre sofria bullying na época com a minha turma. Eu também, assim, eu sempre falo, naquela época que era politicamente incorreto, né? Geólogo de verdade era rocha dura, não é isso? Exato. Rocha sedimentar já era um geólogo meia boca. E quem trabalhava com água, então... Esquece, não era geólogo. Exatamente. O geólogo era só aquele que pegava o martelo e ficava 10 anos no meio da Amazônia lá. Mas não, eu acho extremamente... Eu acho que tem muito espaço e tem a importância ainda da nossa profissão nessa área. Acho que não só a questão, mais do que clara, a questão da água subterrânea para abastecimento, mas também a questão das áreas contaminadas, né? Acho que a gente complementa os outros profissionais, né? Das diversas áreas que atuam nessa questão dos aquíferos contaminados, das áreas contaminadas. Eu sempre tento ter os estagiários na geologia lá, sempre sou entusiasta de pegar essa molecada aí para incentivá-los a entrar nesse mundo. Eu acho importante. Eu também acho acho. recomendável. Eu partilho da sua opinião completamente. Eu acho que a gente tem, como água subterrânea, 98% da água doce do planeta, né? Água líquida subterrânea, né? Falta essa visão de holística para quem trabalha com água. O cara não enxerga claramente, mesmo os especialistas em geral, não faz conta com a água subterrânea, ele simplesmente usa sem fazer um raciocínio de ciclo hidrológico envolvendo a água subterrânea como um fator extremamente importante. Precisa de mais gente para melhorar essa massa crítica, eu concordo totalmente. Então, a gente é muito pouco no mercado para gerar essa preocupação. Também a ideia do artigo no Estadão foi chamar a atenção, olha, se a gente não cuidar, não vai ter, né? É bem isso. Não, eu acho que é importante nesse momento aí da questão das emissões, né, do CO2, acho importante também levantar essa questão. Acho que esse vai ser o nosso papel, né? Acho que sim, de todos nós aí envolvidos na área. Acho que vou mostrar a importância também, né? Vamos ver. Vamos ver. Se a gente não... É o que eu falo sempre quando eu faço minhas... Se a gente nós que somos da área, se nós não chamarmos a atenção para essa causa importante, ninguém vai chamar, porque as pessoas nem veem. Não? Pois é. Pois é. Exatamente. Isso no mundo inteiro, né? Não, no mundo inteiro. Não é... Sim, a gente tem trabalhado com Groundwater Project. No mundo inteiro é assim. Não é só aqui, e não é só nos países subdesenvolvidos, é no mundo inteiro, país desenvolvido, subdesenvolvido, em desenvolvimento, se você quiser, é tudo igual, né? Por isso, muito trabalho pela frente. Beleza, Marcão, o papo está muito bom, mas estamos chegando no final aqui. Deixa uma palavra boa aí, o que você tem acompanhado do trabalho do Instituto Água Sustentável? Deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aí, por favor. Bom, você, mais uma vez, agradecer o convite.
Eu acho que é a luta aí. Aqueles que gostam do assunto, que trabalham dia a dia, é tentar cada vez mais tentar colocar isso em evidência, né? Tentar mostrar a importância da água subterrânea como parte importante aí do ciclo hidrológico, né? E tentar cada dia mais, e a gente tentar no dia a dia, na conversa, na hora do almoço, tentar desmistificar isso, né? A questão da água subterrânea, tentar mostrar a interação água subterrânea-rio, por que o rio não seca no período, no inverno aqui no Sudeste. Aos pouquinhos, eu acho que é isso, entrevistas, artigos, acho que essa é a grande mensagem. A gente tem que bater na tecla todo santo dia. Acho que isso a gente não pode abrir mão mesmo, da importância daquilo que a gente trabalha, né? Disso que a gente convive todo dia. Essa é a mensagem. Muito legal. Gostaria de agradecer ao Marco Aurélio Zequim Pede pela presença. Figuraça que eu gosto muito, trabalha muito bem na área há muito tempo, é um parceiro de longa data, tem uma vida dedicada à qualidade do meio ambiente, faz remediação, dedicação de uma forma diária, conversando com as pessoas, passando conhecimento, como vocês puderam ver. Então, Marco, eu agradeço imensamente ter você aqui com a gente, foi um prazer. E você que está nos assistindo, por favor, clique aí, compartilhe o nosso vídeo. Considere fazer uma doação para o Instituto Água Sustentável, que a gente vive é uma sociedade sem fins lucrativos, a gente vive de doações de pessoas como você, que nos ajudam e ajudam a espalhar a palavra boa sobre o uso da água bem no meio ambiente. Um abraço a todos e muito obrigado. Um abraço.